pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à função horária das posições, ou seja, como encontrar a posição de um corpo que está se deslocando em movimento retilíneo uniforme, é aquele com velocidade constante, com o passar do tempo. Para que possamos compreender a equação das posições, é necessário voltar um pouco na equação da velocidade média. Vimos que velocidade média é igual a posição final menos posição inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Então, vai ser a partir dessa equação que vamos encontrar a função horária das posições. Vamos considerar que esse corpo está saindo de uma determinada posição, onde o tempo ele é igual a zero. Então, vamos desconsiderar o nosso tempo inicial. Realizando aqui a multiplicação entre meios extremos, vamos ver que o denominador de velocidade subtende que seja 1, então tudo que é multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então vai ficar posição final menos posição inicial é igual a velocidade vezes o tempo. Com isso vamos ter posição final, que vai ser a posição do corpo com o passar do tempo. Posição inicial, que está negativo, passa positivo. Mais ou menos velocidade vezes o tempo. Edivaldo, por que mais ou menos velocidade? Sabemos que a velocidade ela pode ser positiva, como também negativa. A velocidade ela será positiva quando se tratar de um movimento progressivo e negativa quando se tratar de um movimento retrógrado. Então, na função horária das posições, essa velocidade ela pode assumir um valor tanto positivo como também negativo. Por isso, colocamos aqui mais ou menos. Então, vamos ter posição final é igual a posição inicial, de onde partiu o movimento, a trajetória do móvel, mais ou menos a velocidade, lembrando que pode ser uma velocidade positiva com um movimento progressivo, ou uma velocidade negativa com um movimento retrógrado, vezes o tempo. Observe que sempre o valor da posição inicial, ele não multiplica nenhuma outra variável. E o valor que está sempre multiplicando o tempo é referente à velocidade. Mais uma vez, recapitulando a nossa equação. Posição final é igual a posição inicial, mais ou menos a velocidade, vezes o tempo. Então, aqui nós temos a função horária das posições. A nossa posição ela vai variar, ela vai mudar de acordo com o passar do tempo. Então, vamos agora para o nosso primeiro exemplo referente a esse conteúdo. Questão 1. Numa determinada trajetória, um ponto material tem função horária. Posição final é igual a 10 menos 2t. Tempo em segundos e posição em metros. Determine a posição do ponto no instante t igual a 3 segundos. Na primeira questão, diz que um ponto material desenvolve a sua trajetória a partir da seguinte função horária. Questão 1 diz que posição final é igual a 10 menos 2 e multiplica t, ou seja, 2t. Então, posição final é igual a 10, que é a nossa posição inicial, menos 2, que é a velocidade, vezes o tempo. Pede-se para encontrar a posição desse ponto material no instante t igual a 3 segundos, ou seja, a sua posição após 3 segundos de trajetória. Então, vamos aqui para t igual a 3 segundos. O que vamos fazer? Posição final é igual a 10, que é a posição inicial que já veio na nossa equação, menos 2, que é a velocidade, vezes o tempo. Então, onde tem tempo, eu vou substituir por 3 segundos. Posição final é igual a 10 menos 2, que multiplica 3. Edivaldo, quem é esse 3? É o tempo, já que queremos saber nessa questão qual será a posição desse ponto material no instante t igual a 3 segundos. Resolvendo primeiro a nossa multiplicação, vamos ter 10, que é a posição inicial, menos vezes mais, menos 2 vezes 3, 6. Então, a posição final desse ponto material após 3 segundos, seguindo essa função horária, será 10 menos 6, 4. Obedecendo o sistema internacional das unidades de medidas, como o tempo está em segundos, subtende-se que a nossa posição vai estar em metros.
Então, com isso, a posição do móvel, né, desse ponto material, após 3 segundos, será igual a 4 metros. Edivaldo, porque ele partiu da posição 10 metros e chegou após 3 segundos na posição 4 metros. Por se tratar de um movimento retrógrado, onde a sua posição vai diminuindo com o passar do tempo. Onde é que podemos identificar isso na equação? Na velocidade. Velocidade negativa indica que trata-se de um movimento retrógrado. Então vamos agora para a nossa segunda questão. Questão 2. Sabendo que o espaço do móvel varia com o tempo e obedece à seguinte função horária do espaço, posição final igual a menos 100 mais 25t. Determine. Letra A, o espaço no instante 10 segundos. Letra B, o instante quando o móvel passa na origem das posições. Letra C, informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Na segunda questão, temos que um móvel varia sua posição de acordo com a seguinte função horária. S, que é a posição final, é igual a menos 100, que é a posição inicial, mais 25, que é a velocidade, vezes o tempo. Na letra A, pede-se para obter a posição desse móvel após 10 segundos. Então, para T igual a 10 segundos. Nesse caso aqui, de acordo com essa função horária, onde tem T, que é o tempo, vamos substituir por 10 segundos, para saber justamente a sua posição final. Então, posição final é igual a menos 100, que foi a posição inicial, mais 25, que é a velocidade, vezes o tempo. Quem é o tempo? De acordo com a letra A, 10 segundos. Lembrando que essa função horária já veio descrita na nossa questão. Então, posição final é igual a menos 100. Não esqueçam, temos que resolver primeiro sempre a multiplicação. 25 vezes 10, 250. Então, a posição final será igual. Valores com sinais diferentes, subtrai os valores e preserva o sinal do maior. 250 menos 100 vai ser igual a 150. Quem é o maior valor? 250. Seu sinal ele é positivo. Então, menos 100 mais 250 será igual a 150 metros. Será a posição desse móvel após 10 segundos. Na letra B, pede-se para determinar qual é o tempo necessário, o instante necessário, para que o corpo passe pela origem das posições. Gente, a origem das posições será na posição 0, que é o nosso marco 0. Então, onde tem, ele quer saber agora o quê? O instante. O instante se refere ao tempo. Então, vamos agora calcular o tempo. A partir do que, qual é o tempo necessário para que esse móvel passe pela origem das posições. Com isso, a nossa posição final será igual a 0. Quando trata-se de origem das posições, vamos considerar que a nossa posição final é igual a 0. Então, vamos ter na letra B. Origem das posições. Vamos descrever aqui a equação. Posição final é igual a menos 100 mais 25t. Quando ele passar pela origem das posições, será justamente a sua posição final. Então, vai ser igual a 0. Que é igual a menos 100 mais 25t. 100, que está negativo, passa positivo. É igual a 25t. Se 100 é igual a 25t, então 25t é igual a 100. Então, t é igual, preserva-se 100 no segundo membro, 25 que está multiplicando a variável passa como denominador para o segundo membro. Então, t é igual 100 dividido por 25, 4 segundos. Então, o tempo necessário para que esse móvel, que parte da posição menos 100, chegue até a posição igual a 0, né, que é a origem das posições, será o tempo de 4 segundos, tá bom? Então, na letra B, diferentemente da letra A, na letra A pede o quê? Pede o espaço a partir do tempo que é igual a 10 segundos. Já na letra B, ele pede para considerar que a posição, a origem das posições é o marco 0. Então, ele quer saber o tempo necessário para chegar até a origem das posições.
Sempre quando se tratar de origem das posições, eu estou tratando da posição 0. Então, ele vai ter, quando passar pela origem das posições, será a sua posição, vai ser igual a 0, é igual a menos 100 mais 25t. 100 que está negativo passa positivo. Então, vamos ter 100 é igual a 25t. Se 100 é igual a 25t, então 25t é igual a 100. Logo, vamos ter, preservamos t no primeiro membro, igual 100 no segundo membro, e 25 que está multiplicando passa dividindo. 100 dividido por 25 será igual a 4 segundos. Então, o tempo necessário para que esse corpo chegue até a origem das posições é de 4 segundos. Já a letra C, ela pede o quê? Para caracterizar como sendo um movimento progressivo ou um movimento retrógrado. De que forma nós vamos caracterizar esse tipo de movimento? A partir da função horária. Quem é que ocupa a posição da velocidade? 25. Como 25 é maior que zero, ou seja, velocidade maior que zero, velocidade positiva, então caracteriza um movimento progressivo. Então, de acordo com essa função horária, temos um movimento progressivo, tendo em vista que a velocidade é maior que zero, ou seja, uma velocidade positiva. Então, agora vamos tratar com relação à nossa terceira questão. Questão 3. Um móvel descreve um movimento de acordo com a função horária do espaço. S igual a 10 mais 2t. Determine um instante que esse móvel passa pelo espaço S igual a 30 metros. Na questão 3, temos que um móvel descreve o seu movimento, a sua trajetória, a partir da seguinte função horária de espaço. Posição final é igual a 10 mais 2t. Pede-se nessa questão um instante em que o móvel vai passar pela posição igual a 30 metros. Então, nesse caso aí, sempre quando se estiver falando com relação a instante, ele quer saber o tempo. Então, qual o tempo necessário para que esse móvel, de acordo com essa função horária, passe pela posição 30 metros? Então, se a posição é igual a 30 metros, implica dizer que onde tem S, que é a nossa posição final, eu vou substituir por 30. Então, posição é igual a 10 mais 2t. Qual é a nossa posição? 30 metros. Lembre-se, nessa questão ele quer saber o tempo, o instante necessário para que o móvel chegue na posição 30 metros. Então, posição 30 metros é igual a 10 mais 2t. 30. 10 que está positivo vai passar negativo. Menos 10. É igual a 2t. Observem que no primeiro membro vamos deixar apenas os valores e no segundo membro aquele valor acompanhado da nossa variável, que é o tempo. Então vamos ter 30 menos 10, 20. É igual a 2t. Se 20 é igual a 2t, então podemos considerar que 2t também é igual a 20. Recapitulando, ó. Função horária do espaço. Posição é igual a 10 mais 2t. Ele quer saber qual o instante necessário para que o corpo chegue na posição 30 metros. Então, onde tem posição final, vamos colocar 30. 30 é igual a 10 mais 2t. 10 que está positivo passa negativo. 30 menos 10, 20, que é igual a 2t. Então, se 20 é igual a 2t, então vamos ter também que 2t é igual a 20. Com isso, vamos preservar a variável t no primeiro membro, igual 20 no segundo membro, e 2 que está multiplicando a variável passa para o segundo membro como denominador. Com isso, o tempo necessário para que esse corpo chegue na posição de 30 metros será igual a 20 dividido por 2, 10. Então, o tempo necessário para que esse corpo chegue na posição de 30 metros é igual a 10 segundos. Questão 4. Um móvel com velocidade constante igual a 20 metros por segundo parte da posição 5 metros de uma reta numerada e anda de acordo com o sentido positivo da reta. Determine a posição do móvel após 15 segundos de movimento. Na questão 4, diz que um móvel realiza um movimento com uma velocidade constante e igual a 20 metros por segundo, partindo de uma posição inicial igual a 5 metros. Pede-se para determinar a posição desse corpo após 15 segundos. Para isso, é necessário primeiro encontrar a nossa função horária do espaço de acordo com essa trajetória. Então,
posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, nossa posição final será igual. Qual a posição inicial? De onde parte esse móvel? Na posição 5 metros. Mais a velocidade, 20 metros por segundo, vezes o tempo. Então, aqui nós temos a função horária do espaço de acordo com a trajetória desse corpo. Pede-se, então, para se encontrar a posição final no instante t igual a 15 segundos. Então, vamos descrever a função horária, posição inicial 5, mais 20. Lembrando que a velocidade ela é positiva, porque como a própria questão diz, ela diz que o movimento se dá no sentido positivo da trajetória. Então, vezes, qual o tempo gasto? 15 segundos. Então, ele quer saber qual a posição desse móvel após 15 segundos. Resolvendo primeiro a multiplicação, temos 5 mais 20 vezes 15, 300. Então, aqui a posição final desse corpo ao longo da sua trajetória será igual a 5 mais 300, 305 metros. Observem que nessa questão não tivemos inicialmente a sua função horária. A função horária ela foi descrita a partir das informações que tínhamos, referente à velocidade e à posição inicial, para a partir daí desenvolver a sua equação horária, que ficou posição final é igual a 5 mais 20t. Pedi-se na questão para encontrar a posição do móvel após 15 segundos. Então, onde tem t, substituímos por 15. 20 vezes 15, 300. Mais 5, 305 metros. Então, de acordo com essa função horária, após 15 segundos, o corpo encontra-se na posição de 305 metros. Então, gente, aqui encerramos mais uma aula do nosso cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Vai lá no nosso canal, se inscrevam em nosso canal, Professor Edivaldo Júnior. Passa a nos seguir também no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Vai lá dar o seu like positivo, faça o seu comentário com relação às nossas aulas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.